que é começos pequenos, crescimento garantido. Não é? Então, nós começamos, tudo começa pequeno, a nossa jornada de credibilidade como igreja local em Jandira começou pequena, mas hoje ela tem uma grande influência na nossa cidade. Tanto é que quando a gente fala que precisa de algo, as pessoas que nem são da igreja, entendendo a nossa seriedade, entendendo o nosso trabalho, eles fazem questão de nos ajudar. Isso é construído ao longo do tempo. Ninguém tem credibilidade de um dia para o outro. Há 22 anos atrás, deixa eu ver, nós estamos em 2026, 23 anos atrás, ninguém acreditava no meu ministério sendo pastor dessa igreja. Ninguém não, né? Alguns acreditavam desconfiando, mas estavam aí esperando eu amadurecer. E começa pequeno. Aí a história da vida é que vai gerar esse testemunho, quando a gente olha para trás e vê tudo isso. Então, eu quero falar sobre começos pequenos, crescimento garantido. Porque é normal, não é, irmãos, você e eu, nós, queremos ver as nossas finanças explodindo, crescendo. Sei lá. Talvez isso é porque tem tanta gente hoje apostando nessas bets que estão abertas por aí, né? Eu quero ver meu dinheiro explodindo. Tanta gente fazendo esses investimentos malucos, né? Tanta gente caindo na cilada do próprio coração. Mas nós que somos crentes, não apostamos nas bets, certo? Amém. Não vai dar seu dinheiro para os outros, né? Não seja trouxa. Né? Invista no reino de Deus, ao invés de ficar dando dinheiro para os outros. Então não faça isso. Né? Isso não é saudável, não é uma experiência boa para a tua mente, para a tua alma, para o teu espírito. Vai trabalhar e ganhe do fruto do seu trabalho. Mas a gente às vezes quer um crescimento explosivo, grande, na igreja, um resultado rápido. Não é? Já viu o pessoal que... Não é crítica, tá? Isso acontece com todo mundo. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, né, irmãos? A pessoa está na primeira semana da academia e começa a tirar foto. Quer um resultado rápido. Está na academia, só porque colocou uma roupa de academia, acha que já tem um resultado. Mas não tem, o resultado não é rápido, não é explosivo. Se não houver uma continuidade, não vai dar certo. Né? A maioria depois você vai pensar, não, eu estou pagando, mas não está dando para ir, está frio, estou com muita... Não vai. O crescimento explosivo de igreja, financeiro, de uma carreira. Não, agora eu faço um cursinho online de algumas horas, já coloco no meu currículo, sou especialista naquele assunto. Não, não é assim. Nada é de uma hora para outra. É uma construção. O reino de Deus também é assim, como tudo. E é isso que Jesus ensina os discípulos que estão trabalhando para o reino. E nós vamos falar isso em Lucas capítulo 13, verso 18 em diante. Que diz assim: Então Jesus perguntou, e ele que, fala como Estevão, ele que provocou, né? Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Ele mesmo responde: é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou:
Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Até aqui. Vamos entender um pouquinho, está fácil, mas o grão de mostarda era comum para aquele povo entender, que era uma semente, que é até hoje uma semente, muito pequena, de 1 milímetro, no máximo 2 milímetros. É uma semente que, se cai no chão, é difícil de você conseguir encontrar de novo. É muito pequena. Mas essa semente, vamos lá para o 19. Essa semente do grão de mostarda, ela foi plantada por um homem, né? Um homem semeou em sua horta. Então, houve um trabalho aqui. Ela foi plantada e cresceu, se transformando, podemos dizer, numa árvore. Essa planta chega a ter 3 metros de altura. Então, essa pequena semente de 1 milímetro chega a atingir 3 metros de altura e cresce de uma forma que as aves, né, os passarinhos, conseguem se proteger, conseguem ficar ali nessa árvore. Então, algo que começa muito pequeno, que leva tempo, aonde um trabalho foi realizado, ela vai crescendo. Essa é a realidade, irmãos. Por mais que a gente queira coisas instantâneas, coisas rápidas, coisas explosivas, não é assim. Principalmente no exemplo que Jesus está nos ensinando, que é a respeito do reino dos céus. Jesus trabalhou essa semente do reino de Deus na vida dos 12 discípulos, que depois foram denominados apóstolos. E esse trabalho continuou sendo realizado por eles, a vida deles. O reino de Deus é o trabalho da vida. O resultado é o trabalho da vida. E a vida desses homens é que foi gerando os resultados de geração em geração. Depois de mais de 2000 anos, chega a realidade que é hoje. Bilhões de pessoas chegando ao conhecimento de Cristo Jesus. O Evangelho sendo pregado em todas as nações, chegando até nós aqui, que estamos em Jandira. Mas começou pequeno, né, com poucas pessoas, e atingiu essa proporção tão grande. A nossa própria igreja, que esse ano completa 40 anos, ela começou com um grupo de irmãos numa sala aqui, emprestada no Colégio Alves. Uma sala. E uma sala se transformou, depois de 40 anos, em um ministério relevante, que durante esses 40 anos pôde influenciar milhares de pessoas que passaram por aqui durante esses 40 anos, e muitos não estão conosco, como esses irmãos que estão morando fora do Brasil e estão em outras igrejas, mas aquilo que era só uma salinha pôde, no decorrer dos anos, né, influenciar tantas pessoas. É um trabalho, começa pequeno. O trabalho ali é empregado. E aí, no decorrer do tempo, dá o seu resultado. O nosso colégio começou há 10 anos atrás, com 4 alunos apenas. E depois de 10 anos, pôde formar dezenas e dezenas de crianças que passaram por aqui, influenciar centenas de famílias, né, influenciar muita gente e hoje abrigar muitas crianças que estudam aqui no nosso colégio, empregar pessoas, mas começou com 4. A nossa escola de artes começou numa salinha aqui em cima com algumas crianças, um punhadinho de criança ali, sem estrutura nenhuma, sem piso, sem espelho, sem nada. Eu vi a Bárbara aí hoje, cadê ela? Não é? Uma coisinha pequena. E hoje é
uma realidade, né? Estamos implantando cada vez mais coisas, vamos ter teatro esse ano, mas começou pequeno. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. O P2M começou aqui do lado com 12 pessoas e tantos líderes, né? É o nosso braço de sustentação e formação contínua de líderes. Quantas pessoas hoje compreendem melhor o seu papel no reino de Deus por causa do P2M, né? E estão aí até hoje aprendendo. Os 21 dias, irmãos, começou, estava tentando lembrar aqui. Mas como o Burning começou em 2016, né, ele está fazendo 10 anos esse ano, os 21 dias começou mais ou menos por aí. Ou 2016, ou 2017. Mas começou às 6 horas da manhã. Eram 21 dias aqui, presencial, não tinha internet, não tinha live, não tinha banda, porque o pessoal de música não gosta de acordar cedo, né? Gosta de acordar um pouco mais tarde, né? Não tinha banda, o pessoal não vinha. Eu colocava uma caixinha aqui com as musiquinhas, né? E meia dúzia, quem acordava de manhã era meia dúzia só, no máximo. Quando vinha 6 eu estava feliz. 21 dias. Jejum, oração e consagração aqui pequenininho, né? Agora já é, né, uma realidade que atinge não só nós, né? Nós vimos aí que simultaneamente chega a ter 130, 140, 150 pessoas, conexões, né? Pode ser que tenha mais pessoas assistindo, né? E fora nós que estamos aqui. Então, começa pequeno. Tudo começa pequeno, mas tem um potencial se alguém acreditar e trabalhar para esse crescimento. Por isso que eu estou falando aqui, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, mas servir ao Senhor. Isso vai dar um resultado, né, para a nossa vida, para a nossa história, para onde a gente está empregando os nossos esforços. O 21 fala sobre um fermento, né, como um fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O fermento é mais sutil ainda, é mais invisível, ele está lá, mas a gente não enxerga do que a sementinha ali, o grão de mostarda. Porque o fermento, quando a gente fala de fermento, o que você pensa? Pó royal, fermento, né, aquele fermento que você... Né, mas não era assim, não tinha, vou comprar um pouquinho de fermento para colocar no meu pão. Não existia isso. O que as mulheres faziam? Elas preparavam uma fornada e guardavam um pouquinho de massa fermentada para a próxima fornada. E essa grande quantidade de massa era cerca de 20 quilos de farinha. Era muita massa. Aí pegava aquela que foi reservada ali e colocava ali junto e trabalhava aquele pouquinho que estava já com os micro-organismos lá, né, que fazem a massa crescer, e trabalhava ali, deixava o tempo, né, e produzindo ali, e alastrando para que pudesse fermentar e levedar toda aquela massa. Então era algo que começava invisível, não dava para identificar. Você não consegue apontar onde estava o fermento, mas ele estava lá. O trabalho estava sendo feito por ele. Era microscópico, mas o trabalho estava acontecendo até que o trabalho influenciava toda aquela massa. Você já viu isso, né? A massa está lá, daqui a pouco você vai olhar, ela está muito maior, né, do que ela estava antes. Então, é o resultado desse trabalho que aparentemente é invisível. Então, o reino de Deus, ele não é uma explosão, ele é uma fermentação, é o que Jesus está nos ensinando. Eu sei que tem crescimento explosivo de igreja, isso e aquilo, existe, mas é difícil de sustentar a explosão, né? A explosão acho que é um momento, um impacto importante. A gente precisa ter os momentos de impacto,
mas o que vai dar sustentação ao crescimento é essa fermentação, esse crescimento constante no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. O próprio Espírito Santo, que é a dinamite, é o dínamo, é a explosão, ele é necessário, é importante, né, como um testemunho relevante, como uma ação de dons e prodígios e manifestação de Deus. Mas quantas pessoas já viveram tudo isso e não receberam o fermento, ou a semente de mostarda, e não cresceram, não se mantiveram, não se sustentaram. Então o impacto é muito importante, mas o reino de Deus, ele precisa ser entendido como isso que vai crescendo. E nós vamos entendendo, porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, era tudo muito pequeno. A gente não tinha o entendimento que nós temos hoje, mas isso foi crescendo. E hoje nós temos uma constância, uma firmeza, uma solidez que não tínhamos outrora. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, que o nosso trabalho é invisível, ninguém percebe, está difícil, isso pode desanimar. Mas a gente tem que lembrar, né, que o fermento é indispensável. Se nós não continuarmos orando, trabalhando, falando, ensinando, ministrando, ou seja, liberando esse fermento, o que vai acontecer com a massa? Então nós não podemos desistir, porque no tempo certo nós vamos ver a colheita acontecer. Então, as duas parábolas simples, elas falam de duas coisas também interessantes. A primeira é um homem plantando, a segunda é uma mulher trabalhando com a massa. Então, homem e mulher é o exemplo, né, de homem e mulher tem um espaço, e o nosso espaço é o trabalho. Plantar, tomar lá o fermento, misturar na massa, são verbos, né? Plantar, misturar, é o trabalho, e isso cabe a nós. O crescimento vem de Deus. Nós não somos responsáveis pelo crescimento. Eu não posso obrigar ninguém a crescer, isso não é tarefa minha. Eu nem me preocupo com isso. O meu trabalho é continuar, né, trabalhando, semeando, ensinando, orando. É isso que nós temos que fazer. E esperar o tempo de Deus. É Ele quem vai trazer o crescimento, né? O crescimento vem de Deus, mas o plantar e misturar são responsabilidade nossa. Porque também se a gente não trabalhar, irmãos, se a gente ficar de braços cruzados, o que vai acontecer? Às vezes a gente fica de braços cruzados e vem fazer uma campanha de oração para ver se Deus manda alguma coisa, né? Deus está mandando hoje aqui, esses 21 dias, fala assim, trabalhe, sirva, faça alguma coisa, se mexa, produza, faça a sua parte, espere o tempo de Deus, e Ele vai dar o crescimento. Mantendo então padrões de trabalho, fidelidade nos pequenos começos. No começo, ninguém vai dar muito crédito para você. Ninguém. No começo da sua profissão, ninguém leva você muito a sério. No começo do seu ministério, ninguém leva você muito a sério. No começo do seu casamento, ninguém leva você muito a sério na sua família. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo trata você como criança ainda. Então, os começos, eles são pequenos, são difíceis, mas nós precisamos ser fiéis no pouco ali, nesse início. Se a gente desistir, a gente não vai ter o próximo passo. Então, tem que ter paciência no processo, esperar o crescimento da árvore, esperar o crescimento da massa. Tem que esperar. Então, quem tem uma carreira de 20 anos de profissão, de 30 anos de profissão, esse esperou o tempo. E a capacitação, né, a condição profissional é outra. Cresceu ministerialmente, como família. Quem tem um casamento de 20, 30,
40 anos, é um casamento sólido, forte, estabelecido, enraizado. Constância no cuidado. Precisa ter esse trabalhar, né? Podar, adubar, limpar, a massa tem que ser sovada, né? Constância no trabalho. A gente tem que continuar, né? Não pode parar, ficar de braços cruzados, senão a gente enferruja, envelhece, fica para trás, não evolui, não cresce. Expectativa de resultado. Se eu plantei, se eu semeei, se eu coloquei ali o fermento e estou trabalhando, eu preciso olhar para frente com fé, porque isso vai direcionar a minha oração. E ter essa expectativa, eu vou colher, eu vou colher, eu vou continuar trabalhando, eu vou colher. Então, todos nós devemos trabalhar assim. Eu continuo trabalhando, semeando aos pouquinhos, porque eu tenho certeza que eu vou colher a expansão do nosso colégio. Eu continuo ensinando, identificando, orando, trabalhando, porque eu tenho certeza, uma expectativa de que nós vamos abrir outros espaços de culto na nossa cidade. Então, é essa certeza, né, que se eu estou trabalhando, estou semeando numa terra fértil, o resultado virá. E isso nos dá uma visão de fé, de oração e uma direção para o nosso trabalho. Então, em 2026, né, ao servir ao Senhor com alegria e liberdade, eu preciso lembrar desses processos. 2026 nada mais é do que parte do processo. Não pense que a nossa vida vai ser explosiva e resolvida em 2026. Não, nós vamos dar um passo maior na revelação das coisas de Deus. Jesus poderia ter dito, o reino de Deus é como um terremoto que sacode tudo instantaneamente e tudo muda. Mas ele está ensinando aqui que é como uma sementinha que alguém planta ou como um fermento invisível que alguém mistura. Por isso, o reino de Deus nos ensina humildade. Nós somos apenas cooperadores, ajudadores daquilo que Deus está fazendo. Ninguém é muito, assim, ninguém é indispensável, irmãos. Eu não sou indispensável, você não é. Como eu falo, a igreja não precisa de mim, de jeito nenhum. Mas eu preciso da igreja, eu preciso continuar cooperando com a igreja, porque isso para mim é importante. Paciência. Esperar que o tempo é de Deus, o tempo não é seu. Não adianta, tem o tempo certo. Se você colocar a massa antes dela levedar no forno, vai dar errado. Quem se apressa, mata etapa, quebra princípio, se enrola, tem que dar um jeitinho brasileiro. É complicado, tem que ter paciência. Fidelidade. Importante é trabalhar e não controlar o crescimento. Então tem que ser fiel, continuar trabalhando fiel naquilo que eu me propus a fazer, porque eu não controlo nada. A gente está aprendendo isso, né? Eu não controlo nada, eu não controlo o crescimento. E esperança. O pequeno sempre tem o potencial de se tornar grande, né? Tem que ter essa esperança. E aí, já indo para o final, eu quero contar aqui uma história de um missionário bem conhecido, William Carey, que ele é conhecido como o pai das missões. Ele é inglês, nasceu no final dos anos de 1792, era sapateiro e até os 12 anos era analfabeto. 12 anos, não sabia ler nem escrever. Mas ele sentiu o chamado de ir para a Índia. Mas a sua igreja não apoiou, não levava a sério esse chamado. Ele foi para lá aos 31 anos. 31 anos. Ele foi para a Índia. Sozinho, sem dinheiro, sem uma igreja dando cobertura, ele começou a trabalhar nesse país.
Depois de 7 anos de trabalho, qual foi o resultado dele? 0. Depois de 7 anos trabalhando na Índia, que ele tinha chamado, 7 anos, não foi 21 dias. 0 conversão, 0 igreja aberta, 0. Então parecia que nada estava acontecendo. Mas ele estava trabalhando. Então o fermento invisível estava lá. Depois do 7º ano, uma pessoa se converteu. Ele começou a estudar, aprendeu bengali, sânscrito e hindi, línguas da Índia. O analfabeto, lá na terra natal dele, começou a estudar. E ele, depois, no final, traduziu a Bíblia em 6 línguas diferentes daquele país. O que ele fez, irmãos? Colocou base, trabalhou, semeou, né, para que as pessoas pudessem ler o Evangelho, ter acesso na língua dessas pessoas. Aprendeu muitos idiomas, abriu escolas, fez várias coisas. Aqui eu só estou fazendo um resumo. O fermento invisível começou aos pouquinhos a crescer. Então, depois do 7º ano, teve o primeiro convertido. Depois de 15 anos de trabalho, ele tinha uma igreja com 50 membros, 50 pessoas. 15 anos de trabalho. É por isso que quando eu falei que o Brasil vai ter vai ter mais rigor, né? No julgamento o Brasil vai ter mais rigor do que da Índia, Oriente, né? No Extremo Oriente, o pessoal ficou meio bravo comigo. Mas porque aqui você abre uma porta, daqui a pouco você tem um monte de gente lá congregando. Aqui é muito mais fácil pregar o Evangelho. Depois de 25 anos de trabalho, o movimento começou a ganhar corpo, a atingir milhares. E hoje, irmãos, a Índia tem cerca de 60 milhões de cristãos. Porque um dia alguém invisível, né, começou a trabalhar naquele país. Então o Evangelho é a nossa vida. O reino de Deus é a nossa vida, é a nossa história. Se ele não for uma realidade no meu dia a dia, para que a minha vida possa contar essa história lá no final, ele vai ser só uma propaganda enganosa, um marketing multinível para as pessoas estarem seguindo alguma coisa. Que a gente possa entender essa questão. Nós vamos começar pequeno, mas se a gente continuar trabalhando, Deus dará o crescimento em tudo aquilo que a gente fizer. E a nossa história vai ser uma história relevante em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então para a nossa frase do dia. Fique em pé no seu lugar. Repita aí comigo. Está na tela? Não despreze pequenos começos. Sirva ao Senhor com alegria. Plantando a semente. Sirva ao Senhor com liberdade. Misturando o fermento. Mas sirva ao Senhor. Deus transforma fidelidade em grande impacto. Creia isso. Seja fiel no pouco, na semente, no invisível. A nossa vida terá um impacto lá na frente. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minha
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. vou lutar e vencer, vou cantar e Colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pode ser que hoje ninguém ainda acredite na sua fé. Pode ser que ainda nesse tempo a fé que você tem, ela já existe. Ela ainda está invisível para as pessoas que estão ao seu redor. E talvez aí venha o julgamento. Onde está a sua fé? Cadê a transformação? Aonde estão as vitórias? Eu não estou vendo nada. Não fique com essas palavras sobre a tua vida. O reino de Deus é essa semente invisível, é esse fermento invisível. Você já tem, está em você. Não precisa de uma coisa grande, explosiva, chamativa, barulhenta. Não é assim. O reino de Deus é esse invisível que está começando a gerar no teu coração, na sua mente, mudando o seu pensamento, direcionando as suas escolhas, direcionando os seus dias, os seus passos. E mesmo que ninguém esteja vendo, acreditando, ela está aí. Continue crendo. Isso é romper em fé. Continue semeando, plantando, trabalhando. Continue vivendo essa experiência com Deus dia após dia. Você vai começar a ver, a notar, e as pessoas ao seu redor começarão a reconhecer os frutos do trabalho do Senhor na sua vida. É Ele quem dá o crescimento. É Ele quem vai fazer as coisas surgirem, aparecerem, porque é o testemunho da ação do Senhor nas nossas vidas.
creia, creia. Não caia no engano de que você precisa ser grande, explosivo, chamativo, grandes coisas. O Evangelho não é esse barulho que não atrai, mas repele. Ninguém vive 24 horas por dia em alta rotação. Viva trabalhando, crendo, se esforçando, às vezes chorando, levando ali o seu trabalho, mas creia que um dia você vai voltar com os feixes, com o resultado, com a colheita. Você vai ser essa árvore que vai dar abrigo, você vai ser esse pão que dá alimento. Que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amanhã, espero vocês aqui, às 8 horas em ponto, para mais uma jornada, nosso 11º dia.